Também o fato do Cristiano Ronaldo ser o jogador da nossa era, né? Na nossa época que você vê tudo o tempo todo. Eu fico pensando se a diferença que há entre Messi e Cristiano não seja a seguinte: a Argentina se une em torno do Messi. O Cristiano Ronaldo une Portugal. É um pouco isso, na minha visão. Em torno dele. Eu acho que... E o Neymar desune o futebol Brasil. Não, agora, eu nem quero falar desse rapaz. Não, mas só não deixar passar o que o Trajano falou. E é verdade, né, Danilo? A seleção brasileira de jogadores tem como ídolo o Neymar, vamos combinar que nós temos um problema. Porque aí a gente nunca vai ter como espelho uma figura como o Cristiano Ronaldo. Sempre vai ser o Neymar. Eu vou resolver, eu vou para a noite, aqui em campo eu resolvo, eu tenho 5 helicópteros. Você sabe, ontem dei uma olhada na entrevista do Casemiro, né? Tava lá, eu fui lá. Você estava lá. Você reparou? O Casemiro, ele conviveu muito com o Cristiano Ronaldo. Ele adora o Cristiano Ronaldo. Mas quando o Casemiro fala do Neymar, você percebeu? Ele precisa estar bem fisicamente. Fala que está bem fisicamente, mas ele solta uma coisa. Então, aí em relação aos outros brasileiros, ele fala... Ele é disparado melhor que os outros brasileiros. O Casemiro fala. Disparado melhor que os outros que nós temos, né? Então, como o Trajano falou, eles têm como mas acho que é quase uma... É disparado melhor... Veneração do Neymar dos jogadores da seleção. Não é interessante para ninguém criticar o Neymar, ainda mais o jogador na seleção brasileira. Ninguém vai comprar essa briga. Então, eu acho que é isso. Ele no confessionário talvez falasse outra coisa. Olha, seu padre, eu acho que realmente ele joga pra caramba. Talvez pensasse outra coisa. Eu acho que diante do microfone ali, todo mundo vai encher a bola. Todo mundo. Gente, a gente estava discutindo há pouco tempo a influência desse jogador, do seu staff, com relação à contratação não do técnico da seleção. Esse nome aqui ele não gosta. Então, se o jogador vai comprar essa briga, o Casemiro voltando agora, seria uma ingenuidade dele. Não, enche a bola do cara. Agora é aquela coisa, o talento é uma coisa. Na prática, o que funciona, não funciona, não joga, pô. Não entra em campo. É impressionante como se discute tanto sobre isso, sabe? Como esse assunto volta na pauta. O cara não joga, bicho. O cara não consegue entrar em campo, o cara não consegue render nem. O cara foi eliminado pelo CRB, vai Barroca. Porra. Não dá, sabe? Discutir com o torcedor do Botafogo, discutir com o torcedor do CRB. Esse é o momento dele. Agora, acho que o jogador não vai comprar essa briga. Ninguém compra. Porque é um respeito excessivo. Porque, falando sério, nunca fez nada grande pela seleção brasileira, embora pudesse fazer. Não fez grande Copa do Mundo. Copa América, o Brasil ganhou em 19 sem ele. Com ele em campo, nem foi culpa dele, foi culpa mais do Tite, time mal montado. Tudo perdeu aqui para a Argentina naquela Copa América da Covid. Uma Copa do Mundo ele virou meme porque ficava rolando lá, era Caicai, lembra? Aparecia ele rolando, atravessando o planeta Terra, né? Aquelas coisas. Talvez tenha sido o primeiro grande meme do futebol, tenha sido aquele, 2018. Na Copa de 2022, passou a Copa inteira tentando fazer aquele gol que ele fez contra a Croácia, tentando várias vezes aquela jogada. Muitas vezes não passava a bola para os companheiros, até que fez o gol, mas não adiantou nada, porque a Croácia eliminou a seleção brasileira. Não bateu pênalti. Quer dizer, porra, cara. O que ele fez da seleção brasileira para merecer isso tudo? A única coisa que ele consegue se defender é o maior goleador, é o número, né? Ele é o maior goleador da seleção. Porque passou a carreira inteira jogando contra a Bolívia, Venezuela, os times aqui da América do Sul, porque só se joga contra eles. O Brasil, muitos jogos, né? Pega a média de gols dele do Pelé, o Pelé ganha de lavada. E aquela coisa, teve essa dedicação. Outros talvez não tenham conseguido tanto, mas se dedicaram mais. Sim. Sabe, tentaram mais. Sem dúvida. Buscaram mais. A questão é que eu acho que a insistência do Neymar é muito porque, desde quando ele surge, não tem nenhum outro jogador que surge com esse potencial. Assim, mesmo o Vini, o Rafinha, que vocês falaram, outros jogadores que podem ser craques, que podem até ser, eles podem ter uma carreira muito maior do que a do Neymar, porque se eles se dedicarem fisicamente e tudo mais. Agora, é aquela coisa que você olha e você fala do abençoado, eu acho que desde o Neymar, não tem, pra mim, pelo menos, não tem ninguém do Brasil que nasceu com essa questão do talento. A questão é que a gente sabe, o Neymar pegou o talento e jogou no lixo porque ele não se dedicou. Ninguém mais consegue acreditar que ele vá conseguir jogar o melhor dele agora, ainda mais depois do que ele tem feito no Santos, do que ele está fazendo na carreira para se recuperar e tudo mais. Então, eu acho que essa é a insistência. E é curioso porque a gente fala do Casemiro, o Danilo, o Daniel Alves, o Thiago Silva, todos esses caras mais velhos, eles ainda falam muito do Neymar. O Casemiro falou isso, embora eu tenha achado já curioso, ele pela primeira vez eu ouvi o Casemiro falar, mas precisa estar bem fisicamente, precisa cuidar da cabeça. Ele ainda fez uma ponderação que a gente não está acostumado a ver, perto de outros. Fato. Agora, o Estevão, 17 anos, a primeira entrevista dele, ele fala, eu quero jogar com o Neymar. Então, assim,
também é curioso como isso vai dos caras mais velhos, dos caras mais novos. E justamente por isso que eu acho tão bom ter o Ancelotti. Que durante todo esse tempo o Ancelotti conseguiu meio que filtrar. Ficou assim, a gente ficou por 10 dias na cobertura, nos treinos que eu fui, na porta do hotel. A gente falava de Ancelotti, todo mundo falava de Ancelotti, ninguém falou de Neymar. Tá falando do Neymar agora, começou a falar agora, 2, 3 dias depois. Então... Começamos a falar do Neymar por causa do Cristiano Ronaldo. Começamos a falar do Neymar. Agora, o que eu queria colocar, e a conversa saiu mais para ele, Neymar jogando ou não jogando, foi em relação à liderança. A liderança nefasta do Neymar em relação à seleção brasileira, ao futebol brasileiro. Coisa que o Cristiano Ronaldo, com aquela liderança, ali, nós falamos, na hora de bater o pênalti, no banco, não sei o quê, é uma liderança positiva. Existem lideranças negativas. O Neymar não é exemplo para o Estevão, mas não é exemplo para o bom futebol. Neymar é liderança só técnica, né, Trajano? É uma liderança técnica, não é uma liderança de grupo. Agora, Juca, essa é uma grande bucha, vamos dizer assim, para o nosso Ancelotti resolver, porque é bom que o time comece a jogar bem, para a gente não ficar falando, mas se tivesse o Neymar, hein, porque com o Neymar aí podia ser melhor, já que os jogadores gostam tanto dele e tudo mais. Não, mas quando o Neymar jogava, e faz tempo que ele não joga, ele era o capitão do time da seleção? Não, né? Foi Thiago Silva, Neymar chegou a ser capitão, sim. Neymar chegou a ser capitão. Chegou a ser capitão. Sim. Tanto que tem o episódio de que o Tite tira a faixa dele, né? Ganhou medalha de ouro contra o 4º time da Alemanha nos pênaltis, mas bateu o pênalti final. Essa é a grande façanha dele para a história da seleção brasileira. Ele ganhou a Copa das Confederações, que também não é nada. Não sei se você tinha me ouvido, mas essa não é uma grande bucha pro Ancelotti? Porque ele vai ter que conviver com isso. Ou o time começa a jogar bem, ou daqui a pouco vai todo mundo falando do Neymar. Mas é claro, né, âncora, porque a gente está vivendo essa situação com a seleção brasileira, já não é de hoje. A cada jogo da seleção brasileira, a gente fala, que pena que não jogou fulano, que pena que não jogou Beltrano. Sempre está faltando alguém, porque os que estão jogando não compensam. E como o Neymar não está jogando desde a Copa no Catar, ele sempre é uma presença. Eu acho que o Ancelotti deu o recado com clareza ao não convocá-lo, como muita gente supunha que ele convocaria. E teve a gentileza, a educação, até eventualmente desnecessária, de ligar para o jogador mais famoso dos brasileiros e dizer, meu filho, você estando bem, tem lugar aqui, mas esteja bem. Mas aí eu acho que vai além do Neymar, além do craque. Essa é a questão, para mim, mais desafiadora para o Ancelotti. Que é encontrar um time numa geração que tem várias carências, né? Em alguns setores fundamentais do futebol atual, né? Então, assim, quando você vê as finais da Champions, as finais da Nations League, jogadores laterais, que já foi uma situação que o Brasil dominava, e o Brasil não tem mais nenhum lateral de alto nível. Jogadores de criação, que o Brasil já teve muitos. O Brasil não tem nenhum de grande nível. Goleadores, o Brasil já não tem nenhum de grande nível. Então, se você tira o craque da parada, tira o extra classe, o Ancelotti, além de ter que superar a ausência do Neymar, aspas, ele vai ter que superar a carência de uma geração que tem muitos pontas, né? E a formação do jogador brasileiro, o Danilo citou o Estevão, talvez seja a prova cabal disso, cara, com talento. O Neymar também foi assim. Cara, com talento vai lá, joga no lado do campo. Para quê? Porque é uma situação comercial. A Europa é carente de jogadores desse... Na parte de criação, olhar o jogo, vislumbrar que o Brasil teve tantos caras, não tem mais ninguém, velho. Não tem ninguém. Não adianta você cavocar que você não tem. E os pontas barraram os laterais. Você vê como é que é curioso? O Brasil tinha poucos pontas, é uma discussão legal isso. Porque ela foi acompanhando, e a formação do jogador brasileiro, simplesmente ela tende ao aspecto comercial. Ela não... Por que a Argentina continua jogando
até hoje produzindo. A Argentina, o Almada, que estava no Botafogo, é reserva do Messi, aí já tem o outro do River Plate, está indo para o Real Madrid. É a formação de jogadores criativos de meio de campo. O Brasil não tem mais isso. Então o Brasil tem bons zagueiros, tem bons pontas, tem bons volantes, tem. Agora, em alguns lugares do campo, com ou sem Neymar, o Brasil não tem. Então, o desafio do Ancelotti é fazer uma seleção sem lateral bom, sem meia bom, sem centroavante bom. Ao mesmo tempo, tem o Rafinha, que participou de 50 e poucos gols na temporada, que chega na seleção e ele não consegue repetir, que aí é um pouco do que a gente falou na sexta. Eu acho que se ele conseguir... talvez seja esse... O Dorival, né, coitado? Então, mas se o Ancelotti conseguir o melhor do Rafinha, o melhor do Vinícius, o melhor do Rodrigo, a gente já está numa outra discussão, né? E ninguém conseguiu isso até agora. Sim. Né? Então já tá... Aí talvez dê para ter alguma perspectiva, né? E ele é um técnico, até o Tironi falou, eu acho o seguinte, ele é um técnico de outro tamanho, de outra dimensão, um cara que tem casca. Ele tem que aguentar a pancada de, eventualmente, o time não jogar bem e não convocar quem não tem que convocar. Se é para ter o Maso Maria, vai com as outras, bota um técnico qualquer aí, cara. Estão pressionando pela convocação do Joãozinho, então eu vou ter que convocar o Joãozinho. Não, ele tem que falar, não vou convocar quem tem que convocar. Vou convocar quem está bem. E outra coisa, o time não vai jogar bem de uma hora para outra. Esquece. Se foi para isso, convocava então o Mago Merlin para ser o técnico da seleção. Porque não vai funcionar. Nenhum técnico vai fazer uma seleção jogar de uma hora para outra futebol brilhante. Por isso que até nós discutimos aqui na semana passada. Eu achei bom. O time não correu risco. Defensivamente foi um progresso. Melhora a defesa, melhora o meio-campo, melhora o ataque. Vai melhorando por setores. Coletivamente o time vai crescendo. Esse é o trabalho do cara. Esperar que ele faça assim e tudo corra bem, não vai correr. E se ele não tiver coragem de falar, não vou convocar porque não quero, porque não está bem, então para que o Ancelotti? Então deixa o Dorival, junto o Dorival com o Diniz, bota os dois lá. Porque aí um fala que convoca de qualquer forma e o outro fala que vai montar o time ao redor do jogador que não consegue entrar em campo. Então a vinda desse técnico é justamente para ter alguém com tamanho para dizer não. Mesmo com um apelo de rede social, de influenciadores. Ou do próprio grupo. Dos amiguinhos da mídia, ou do grupo, do que for, do diabo que for. Não, porque não serve para mim nesse momento. E a frase dele foi perfeita na coletiva, como foi lembrado pelo Juca, né? Ele fala, conto com você na sua melhor versão. Quando foi a melhor versão? Faz tempo, né? Se ele conseguir retomar, ok. Papai Noel vem em dezembro só. Tem uma audiência brutalíssima hoje, viu, Trajano? Muito boa audiência aqui. Todo mundo votando na enquete. Já estamos chegando a 5 mil likes. O Juca falou 6 mil, mas não vamos mudar a meta por enquanto. Agora, para a gente mudar de assunto, Trajano, só ainda falar sobre seleção. Desses aí que estavam nas semifinais da Nations League, Alemanha, França, Espanha e Portugal. O Brasil encara hoje? Não, encara para perder, né? Encara para tomar um saco, né? Encara para tomar um saco. Talvez a Alemanha desses todos aí, foi o time mais frágil. Agora, Portugal com essa geração. Aliás, eu até podia naturalizar o Vitinho, o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, para ajudar ali no meio do Brasil, seria ótimo. Tá difícil, nós não temos uma seleção ainda. O Ancelotti chegou para tentar formar uma seleção, vai levar tempo, vai jogar amanhã, vai jogar até o final do ano, tem mais 2 jogos, vai trabalhar em cima, tentar estruturar, mas não temos. Eles já têm uma seleção faz tempo. Portugal, Espanha, França, ela tem. Tem alguns jogadores novos pintando, eles estão fazendo experiência aqui e ali, mas ele tomaria um sacode danado jogando contra... E esse sacode danado não quer dizer que você é goleado, é isso. Não temos time para enfrentar pau a pau a seleção de Portugal, Espanha e França. Ô, Juca, você falou de quem na sua manchete inicial, que era sobre o jogador de Portugal? Nuno Mendes, é isso? Eu fiquei impressionado. Eu estava acostumado a vê-lo jogar no PSG, sempre achei um belíssimo lateral, mas ontem ele excedeu, né? Porque ele pôs o Lamine Yamal no bolso, ele fez o gol. Se não me engano, o primeiro gol dele pela seleção portuguesa, deu passe para o Cristiano Ronaldo fazer o gol de empate, o 2-2, bateu o 4º pênalti brilhantemente, e ele tem 22 anos. Ele não é o Nilton Santos com 37. É impressionante esse rapaz. Eu fiquei assim magnetizado por ele, porque eu concordo com o Zé. Eu olho para o meio de campo de Portugal e falo, ai meu Deus,
Por que esses gajos não nasceram no Brasil? Esse Vitinha é um motorzinho com cérebro, né? Tem todos os neurônios e mais alguns. E é impressionante, está em toda parte do campo. Mas quem me impressionou ontem, assim, roubou para mim a luz do jogo, foi o Nuno Mendes. Eu fiquei muito impressionado com ele. Posso estar exagerando, mas eu vinha do meu choque com o Alcaraz, que eu considerava ter perdido o jogo, quando fez 2-0 o Sinner, eu falei, bom, acabou, né? E ele fez o que ele fez. Mas esse Nuno Mendes também me deixou muito impressionado, muito impressionado. O impressionante é Portugal. Já não conhece bem ali, né? Com aquele tamanho, sendo um país exportador, não é como o Brasil, certo? Os caras saem bebezinhos de Portugal para jogar em outros lugares. Tem uma geração... O Paris Saint-Germain tem 4, né, Arnaldo? Exato. O Paris Saint-Germain tem 4 jogadores brasileiros. Exato. A gente estava falando, né, quando o Cristiano sai do Sporting jovem para ir para o Manchester United. O Portugal é tão exportador como o Brasil de jogadores, né? É impressionante o trabalho de formação de jogadores e treinadores. Nossa, mas é impressionante. Né? É outro tapa na cara bem dado, né? Porque o Brasil teria condições, sei lá, né, É impressionante. A gente fala muito do Uruguai na América do Sul, né? Porque como é que o Uruguai consegue formar uma seleção, não sei o quê. Mas Portugal, para a Europa, é impressionante, né, o trabalho embora o feito. treinador seja belga, né? Não, é espanhol. Espanhol. Ele dirigiu a seleção belga, claro. Dirigiu a Bélgica na Copa. Exatamente. Agora, tem só um final aqui, assim, de novo, eu entendo toda essa questão, mas se a gente colocar no que é o que os caras desenvolvem no time, o Vini Júnior seria titular em Portugal, o Rafinha seria titular em Portugal, o Alisson é melhor do que o Diogo Costa. A gente teria naqueles caras talvez só que assim, isso em relação ao que eles fazem no time. O nosso ponto é quando eles chegam e põem amarela, somem. Esse é o ponto, pelo menos por enquanto para mim. E acho que esse é o desafio do Ancelotti a partir de amanhã. Especialmente como montar esse meio criativo. Eu tô bem curioso para saber como ele vai fazer. Muito bem, tá aí. Passamos a régua em Cristiano Ronaldo, Portugal, seleção brasileira e tudo. Agora, vamos voltar ao Brasil, a terra. Mauro. Isso é um programa da RTP hoje, hein, mano? Não é? É isso mesmo. Aliás, tem uma mensagem aqui muito elogiosa a você, viu, Trajano? Eu vou só ler aqui, para não deixar passar rapidinho. Ele fala o seguinte, ele atende como o glorioso Benfica, deve ser de Portugal que ele está falando com a gente, falando, Trajano, obrigado por suas palavras sobre o Eusébio. Você é sábio e elegante. Abraço, diz aqui o glorioso Benfica. Eu venho de longe, é isso só, viu, amigo? Sábio eu concordo. Sábio eu também acho que ele é. Elegante também, uma elegância total. Mauro, você que também é muito elegante, vamos falar de Flamengo. Gerson, pai do Gerson. Seleção brasileira também. Seleção brasileira também. Cara, tá lá. Gerson, pai do Gerson e tudo mais. Tem essa história de vai ou não vai. Eu não vou ficar perguntando vai mesmo, porque você fala, você faz cada pergunta, não sei. Mas o que diz é que se a multa chegar, e é uma bala, a multa ali à vista, que o Flamengo quer à vista, ele vai. E o pai dele vai levar ele lá para a Rússia. Já mistura as duas coisas, né? O cara vai para a Rússia um ano da Copa, o cara é titular da seleção. E com relação ao Flamengo, e aí? A situação do Gerson, muita gente não entendeu, né? Na verdade, assim, veja bem, eu vou tentar explicar, né, se eu concordo ou não, embora até eu concorde. Acho uma boa estratégia. O Flamengo adotou uma estratégia que foi o seguinte, multa rescisória dele era 200 milhões de euros. Ninguém vai pagar 200 milhões de euros, né? Eu lembro que o Dudu, um tempo atrás no Palmeiras, alguns anos, quando ele estava bem, ele tinha uma multa de 60, 70 milhões. Também ninguém pagaria isso, mas o que? É uma proteção. Se alguém quiser levar, vai ter que sentar à mesa e negociar, porque não vai pagar isso tudo. O que o Flamengo fez? O Gerson, vamos lembrar, o Gerson jogou no Flamengo em 2019, aí ele volta durante a pandemia para o Olympique. Ele só volta para a Europa, essa que é a realidade, tá? Isso é um fato. Porque o Sampaoli foi treinar o time francês e quando o Sampaoli cisma com o jogador, ele não deixa o dirigente dormir, ele vai pedir 24 horas por dia aquela contratação. Aí os franceses vieram até o Rio de Janeiro, conversaram com o Flamengo, fizeram uma proposta, a primeira, a segunda, o Flamengo não aceitou, até que chegaram num acordo e foi vendido. E o Flamengo queria vender porque precisava de dinheiro, estava na pandemia, a receita caiu. Ele vai para o futebol francês, faz um bom ano, muito bom ano. Aí sai o Sampaoli, entra um técnico croata, o Igor Tudor, que estava agora na Juventus, inclusive nesse final de temporada, e ele muda a posição dele, ele vai parar no banco. Imediatamente sai, no mesmo site de sempre aqui no Brasil, sempre o mesmo site.
não vou nem dizer qual é, porque é óbvio, né? Salah, vai do Gerson, reclama, vamos tirar ele daqui e tal, bababá. Quer dizer, o cara não pode ficar no banco, não pode brigar por uma posição, né? Porque o pai dele começa a gritar. Aí o Flamengo vai lá e traz ele de volta, aí paga 15 milhões de euros. Passa um tempo, esse ano, ele começa a reclamar de novo no mesmo site, na mídia, porque tem que ser valorizado, que ele ganha pouco. Bem, ele ganhava menos em relação, não ganha pouco, né? Menos em relação a outros jogadores, porque o Jorginho chegou agora. Por que o Jorginho ganha tão bem? Ele é dono dos direitos federativos dele. Então ele fala, olha, eu quero ganhar um salário X. Ok, salário perto dos mais altos do elenco. E eu estou cedendo os meus direitos. Vocês não estão comprando do Arsenal, agora os direitos são meus. E o que acontece? Você compra do jogador os direitos. Assim, o Felipe Anderson foi assim no Palmeiras. E você dilui no salário. Então o cara passa a ter um salário turbinado. Mas você não pagou multa rescisória. O Gerson, o Flamengo, pagou 15 milhões de euros ao Olympique. Então por isso que ele não ganha tão bem quanto o Michael. Porque o Gerson não cumpre contrato. O Michael cumpriu o contratinho dele lá, bonitinho, lá na Arábia Saudita, saiu livre e negociou com o Flamengo um salário e mais o aluguel, a cessão dos direitos. Então essa diferença salarial, ela é muito fácil de entender. Mas quando isso chega na mídia reclamando, para o torcedor não saca isso aí. Pô, o Gerson ganha menos que o Michael. Aí ele pensa, que absurdo, dirigente, que merda, que... Então joga o clube, a diretoria, o clube contra a torcida. E isso é feito de forma sistemática e recorrente, não importa onde joga. Claro que tem um desgaste aí. Aí no começo do ano, né, começou essa história de novo do Zenit, da proposta, pela minha apuração, não é de 29 milhões, era 18 milhões de bônus. Os bônus poderiam chegar até 19,5 mais ou menos. Alguns bônus eram muito engraçados, alguns itens para bonificação do Flamengo. Era participação na Champions, classificação para as oitavas. Pô, não joga Champions. Nunca vai atingir essa meta. Então o Flamengo recusou. Bem, passou um tempo agora, na semana passada, há uma semana exatamente, hoje faz uma semana, teve uma reunião. O pai do Gerson, 2 representantes do Zenit e o José Boto, dirigente do Flamengo. Queremos contratar, e o Boto falou, bem, nós fizemos a renovação de contrato em abril e reduzimos a multa de 200 para 25 milhões de euros. Mas por que reduziu isso tudo? É 25 e não tem papo. É pagar e levar. Deposita, que nem o Flamengo contratou o De La Cruz. O River nem quis conversa com o Flamengo teve que pagar 16 milhões de dólares. Paga e leva. Porque o Flamengo chegou à conclusão que, e é muito bom dinheiro, 25 milhões de euros. Pela idade. 28 anos. 2 passagens na Europa sem se fixar. Nunca o jogador saiu do Brasil por esse valor com essa idade. É um ótimo negócio do ponto de vista do mercado. Né? Ele não tem esse valor de mercado. Então, seria uma ótima venda. O jogador quer ir embora. Dizem que ele vai ganhar muito mais lá. Mas o curioso é que de lá para cá, o Zenit não se manifestou. Tudo que está saindo na mídia está sendo vazado pelo staff do jogador. O Zenit não procurou o Flamengo e não falou nada há uma semana. Então, vai comprar? A gente não sabe. Segundo as pessoas próximas ao jogador, parece que sim. Se pagar, leva o jogador e acabou. Eu acho que está correto o clube. Porque o clube não tem que ficar submetendo aos caprichos de personagens periféricos do futebol, que ficam ao redor dos jogadores, reclamando sem razão. Eu faço a comparação. Imagina o seguinte, você trabalha numa empresa, aí você está insatisfeito com o seu salário, porque você não pode tirar férias, ou porque está trabalhando muito, ou porque o outro que faz a mesma coisa que você ganha o dobro. Você faz o quê? Tu vai no teu chefe, conversa, reivindica, argumenta, ou vai para a rede social reclamar? Ou vai para o grupo de WhatsApp da empresa e fala que não dá. Vou pedir pro meu pai vir aqui na porta do... O pai vai reclamar aqui. Cara, nenhuma empresa tolera isso. Tolera? Você vai ser demitido, pô. Você vai ficar reclamando publicamente da empresa. Ninguém aceita. E é o que acontece no futebol. E a relação é sempre assim, muito paternalista. Não, vamos entender o pai dele e tal. O que eu acho que está vendo agora é uma quebra. Não, vamos ter uma relação profissional, cara. Quer reivindicar? Vem, conversa, faz uma reunião. Bom, 200 milhões é muito, ninguém vai pagar? Quanto que vale? 25? 25, mas não tem negociação. Agora a questão é o Flamengo manter essa postura. Não ter negociação. Paga e leva, igual fez o River Plate. Se fizer, eu acho perfeito. Muita gente não entende como é que reduziu a multa. Reduziu para um patamar realista e se quiser, leva o jogador. E aí, uma coisa que é muito clara. Por que o Flamengo aceita negociar o Gerson? Por conta do combo. O combo Gerson, o pai do Gerson. Ninguém aguenta mais. Os caras estão com o saco cheio. Não por acaso o BAP, de quem eu discordei inúmeras vezes, concordei quando ele falou recentemente, né? Vamos ver se o atleta Marcão está satisfeito quando estava discutindo a renovação de contrato. Num tom sarcástico, eu acho que bem colocado. Para colocar o cara no lugar dele. Sabe? O cara é o presidente do clube. Vai ficar aturando isso até quando? Isso não existe, gente. A gente tanto fala em profissionalismo e fica defendendo essa relação de amiguinhos aí, nós vamos entender. Entender o quê? O cara está desgastando a imagem do clube, o clube paga em dia, faz tudo direitinho. Então, essa é a situação. Agora depende do Zenit. O Neymar pai leva. Fazendo escola aí. É uma versão, assim, um pouco da Shopee, né? Como dizem por aí, né? Do Neymar pai. Assim, o negócio pro Flamengo, eu também concordo com o Mauro. Considerando a idade, que não tem mais poder de venda, eu acho um ótimo negócio. Agora, pro Gerson, o Gerson querer ir... Assim, ele já tem grana o suficiente para falar que não vai.
Não é um negócio... Beleza, ele vai ganhar 3 vezes mais, mas ele já ganha muito. Ele tá há 1 ano da Copa do Mundo. Foi titular no primeiro jogo do Ancelotti na seleção brasileira. E ele vai jogar num lugar que hoje em dia não tem competição internacional, que tem muito menos jogos, até no aspecto físico. Ontem o Rodrigo Caetano estava falando sobre a dificuldade que foi para eles poderem convocar o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique foi lá pro Zenit, já tinha 2, 3 jogos, enquanto aqui no Brasil já tinha jogado 25, 30 jogos. Então, assim, não faz nenhum sentido no aspecto de modelo esportivo o Gerson ir pro Zenit a essa altura do campeonato. Pô, 1 ano da Copa. E o cara foi titular no primeiro jogo do Ancelotti. Assim, a chance dele estar no grupo daqui a 1 ano é gigantesca. Ele está jogando no Flamengo, o time que tem a maior torcida, a maior repercussão no país. Titular, joga na ponta, joga no meio, joga de volta. Pô, não faz nenhum sentido. Ah, tá bom, vai ganhar dinheiro. Espera um pouco, espera 1 ano. Então... Se o Zenit quer agora, espera 1 ano, pega depois da Copa. Assim, eu entendo, quer ganhar dinheiro, o pai do Gerson vai querer ganhar dinheiro, quer garantir a 5ª geração. Agora, pô, se o cara olhar e pensar, eu posso jogar uma Copa do Mundo, tá aqui com o Ancelotti convocado, titular no primeiro jogo que eu fui, nossa, pra mim assim, é um negócio totalmente fora da casinha. Mais uma semelhança com o pai dele que então, manda... mais uma semelhança com o Neymar pai. Eu consigo entender, eu acho... Agora, nem o pai decisões... deve ter falado, pô, você vai jogar uma Copa, filho. Então, é mais uma semelhança com o Neymar pai e as decisões esportivas da carreira do Neymar, certo? É parecido. Né? Então, assim, você acha, não, pô, faz sentido o cara sair do Barcelona? Faz sentido o cara ir jogar lá? Não faz esportivamente. Agora, os caras, né? E imagino que essas perguntas que o Danilo faz em relação ao Gerson, pessoais em relação ao... Não é possível que ele não olhe no espelho e não faça essa reflexão há 1 ano da Copa, né? Então... Não é possível que ele não faça essa reflexão, né? E acho que... Possível. A não ser que ele ache que ele vai lá, eu vou ser convocado de qualquer forma. Eu vou pra lá e vou continuar sendo convocado. Não vai. Aí é fora da casinha. O Luiz Henrique, o Rodrigo Caetano acabou de falar do Luiz Henrique, até tem um exemplo próximo, entendeu? Não vai, né? Não vai. Eu acho que coloca essa questão em segundo plano. O jogador. Eu também acho. Assim, quando o pai do jogador, seja qualquer jogador, qualquer pai, né, fala, e o jogador nunca contesta, ele está concordando. Não é isso? Eu concordo com o Mauro, tô com o Senão Mauro. o cara fala assim, não, peraí, meu pai fala lá a opinião dele. Vocês querem ouvir meu pai, podem ouvir, mas quem decide sou eu. Isso. Qualquer um desses jogadores poderia falar isso, mas nunca falam isso. Eu concluo que eles concordam com aquilo que os pais falam. Até porque quem assina é o jogador, né? Não é o pai. Estamos falando de um homem de 28 anos, gente, não é de um bebê. Que coisa, hein, Trajano? 1 ano da Copa, o cara vai se meter na Rússia? Não, mas o que eu acho engraçado é a situação do elemento novo no futebol brasileiro, é o pai. O pai, Vai ter um sindicato daqui a pouco de pai de craque, ou de bons jogadores, jogador de seleção. O presidente do ano certamente será o Neymar pai, né? Curioso, né? Eu concordo com tudo isso. Agora, você deve estar pensando só no dinheiro. Porque se pensasse em Copa do Mundo, já tem dinheiro. Ele quer ganhar mais dinheiro do que ganha. O pai está vendo que vai ficar bilionário, não sei. Não tem sentido. Eu acho que a análise do Mauro foi perfeita, explicando para o torcedor, porque o torcedor entende tudo estimulado por gente que quer fazer putrica, quer tumultuar o ambiente, e começa a explicação do Mauro é perfeita. Por que diminuiu esse valor? Caiu na real, né? O valor da multa. 28 anos, ele não tem tanto mercado lá fora, é um momento de vender. Agora o pai é o papai, né? Aquele personagem do Chico Anísio, né? E aí, Juca? Ele tem como ídolo o Neymar pai, e ele diz isso, que um dia conversando com o Neymar pai disse para ele, Marcão, os empresários têm 12, 13 jogadores, se um não der certo, tudo bem, os outros 12 darão, eu só tenho um, cuido dele como se fosse 12 ou 13. Faço o mesmo com o Gerson. E diz ele, eu faço. Mas é verdade isso? Ele falou mesmo ou é uma brincadeira? Sim. É mesmo? Não, senhor. Não sabia. Isso é uma matéria do Globo, de tempos atrás que eu li. Caramba. Agora, e pro Flamengo, Mauro? Ruim sem Gerson? Não, é uma baixa importante, né? Isso é inegável. Mas aí é aquela questão. Como é que você segura o cara nessa situação? Vamos, é só você se colocar no lugar do dirigente. Imagina o pai do Gerson batendo na tua porta a cada 15 dias para encher o saco reclamando de alguma coisa. Quando você não recebeu o cara, ele vai na mídia, no mesmo site de sempre, que a gente sabe qual é, e os amiguinhos lá vão publicar sempre as aspas dele. Ou então ele faz um podcast que ele entrevista ele mesmo e fala as coisas. E aí a torcida vai na onda.
Cara, é um pacote que é incompatível. Eu acho que isso é incompatível no ambiente profissional. E se quer ser profissional, não pode tolerar isso. Eu acho que isso é intolerável, na minha visão. Essa coisinha de paciência, jeitinho, não tem que ter. Tem um contrato, acabou de renovar o contrato, teve um aumento, gente, foi em abril, fez 2 meses. E semanas depois, já veio, não, vamos embora, não sei o quê, peraí, tem a Rússia e tal. Então, acho que ele fez o certo. O Flamengo colocou um valor que ele acha bom, eu acho ótimo o valor pela faixa etária, por tudo, né? E se quiser paga, leva embora. Porque eu tenho um detalhe, quando você vende um jogador, o agente que faz a negociação tem comissão, tem tudo isso. Aquele valor que fala, valor bruto, ele nunca é o que vai para os cofres do clube vendedor. Numa compra direta, pagando a multa, não tem comissão, não houve negociação, ninguém intermediou, ninguém participou, não houve confecção de contrato, nada. Pagou e levou. O contrato vai ter do clube comprador com o atleta, mas o clube vendedor só recebe o dinheiro. Só imposto. Paga só os tributos, né? Mas você não tem essas despesas extras, então o dinheiro vem limpo praticamente. E é muito dinheiro. O Gerson é um ótimo jogador? É. Mas com o Gerson, cara, o Flamengo ganhou e perdeu. Ganhou a Copa do Brasil, perdeu a Copa do Brasil. Ganhou o Carioca, tomou goleada no final do Carioca. Fracassou a Libertadores. A presença dele não torna o Flamengo imbatível, torna o Flamengo mais forte. Agora, sem ele, com esse dinheiro, se for capaz, você no mercado busca outros jogadores, repõe e continua. E até mais jovem. Talvez até mais jovens, inclusive. E uma coisa que eu acho que o Felipe Luiz tem claro e o Boto tem claro é que o coletivo é mais importante e eles não vão ficar pensando, vamos priorizar o Gerson. O Gerson é um jogadoraço de seleção, como eu estava falando. Agora o coletivo. Porque se você permite esse tipo de situação, você começa a degradar o ambiente. E esse é uma coisa que o Felipe Luiz não vai deixar nunca e o Gerson e o Boto não vai deixar nunca. E o Felipe Luiz, aliás, tem o Gerson como um dos jogadores mais próximos dele, conversa, é um dos líderes do elenco. Então deve ser curioso para ver como vai ser essa volta do Gerson. Eles vão se encontrar só nos Estados Unidos agora, né? Depois da seleção, direto para os Estados Unidos. Então, tô curioso para saber como o Felipe Luiz vai levar essa questão também. Um dos argumentos que foram apresentados ao longo desses tempos, né, pelo pai do jogador, foi de que ele abriu mão de muito dinheiro para voltar ao Flamengo. Ele voltou porque ele quis. Claro. Ele tinha um contrato com o Olympique. Se ele o cumprisse, ele estaria entrando na última temporada. E ano que vem, daqui a menos de um ano, ele estaria com 29 anos, que ele é de maio, e com os direitos na mão. Imagina, o Gerson da seleção, jogando na França, que ele ficasse no Olympique, 29 anos com o dinheiro na mão, o contrato na mão, para ficar no Olympique, para ir para um outro clube europeu ou voltar para o Brasil. Aí você faz esse contrato, que é o contrato do Jorginho. Olha, eu quero salário e eu estou vendendo passe para você. O Guerreiro era assim no Flamengo, quando saiu do Corinthians há 10 anos. Então, ele não cumpre o contrato. Ele não cumpre o contrato. Pode reparar, qual o contrato que ele terminou? O Olympique, Flamengo 2 vezes, Fluminense ele saiu vendido, Roma, emprestado da Fiorentina, voltou. Então, não vai ter isso. Aí a reclamação, ele abriu mão porque ele quis. Porque quis voltar. Eu acho engraçado. Então você percebe como é que é o jogo de palavras, né? Sim. Você pede para voltar e volta. Olha, não, eu abri mão, mas você que quis voltar. Eu não te obriguei a voltar. Enfim. É isso. Vamos a um breve, ligeiríssimo intervalo, com uma audiência brutal. Já passamos da nossa meta de likes, já vamos chegar a 7 mil, que nem foi a meta, já passamos. A gente vai para um breve intervalo, mas eu fico trocando figurinha com vocês aqui no chat do YouTube, como sempre. Então não sai daí, já voltamos. Muito bem. Não tem mais elogio para mim aí, não? Gostei daquele. Vou ficar fora daquele elogio. Olha quem apareceu aqui, Trajano. Você não vai acreditar quem ressurgiu. Meu Deus, hein? Pensa Ó, nossa enquete. Onde está Cristiano Ronaldo na história do futebol? Quem você acha que está ganhando, Trajano? Eu me recuso a responder, não concordo. Entre os 5 maiores, 56%. Aí. Entre os 10 maiores, 29%. Entre os 20 maiores, 11%. E entre abaixo dos 23%. Estamos voltando, hein? Ô, âncora, nós temos que nos despedir dos companheiros que vão para o Mundial de Clubes essa semana. Vamos pensar, Boa, cara. Falaremos disso. Boa, estamos de volta. Tem que falar disso. Vamos falar já. Vai ter a agenda toda aqui. Mauro, Danilo se preparando para ir. Agora, vai ter Aero Palmeiras, Aero Porco, Danilo? Não, agora sem sacanagem. O torcedor do Palmeiras tá empurrando como deve ser. Não, ontem o torcedor do Palmeiras e a torcida do Botafogo também, né? A torcida do Palmeiras foi na frente do CT, a gente tá vendo as imagens aí. E aí foi até legal, eu fiquei surpreso, olha o porcão ali. Fiquei surpreso que os jogadores foram até o portão, alguns deles até se envolveram ali, abraçaram alguns torcedores, foram pra frente do portão ali, eu achei surpreendente, eu não esperava esse tipo de interação aí dos jogadores, sinceramente, com o povão. Imaginei que eles fossem olhar de longe, mas não, foram até ali, abraçaram. E foi uma despedida da torcida em relação ao elenco. O time viaja hoje, viaja já, às 11 da manhã. Então já o avião
tá decolando, o Palmeiras está fazendo até depois que acabar aqui o posse de bola, eles vão começar, tá todo mundo do Palmeiras assistindo a gente, assim que acabar eles começam a transmissão do avião. E aí o Botafogo ontem também, né? O Botafogo decolou ontem também com essa festa. Acho que é algo normal, até porque a gente tem que considerar que os caras vão ficar um mês sem ver, né? Não é só aí, ó, das imagens do Botafogo. Vão ficar um mês sem ver o time presencialmente, né? Vão ficar só pela televisão. Então é algo normal, uma festa bonita dos dois aí, tanto do Botafogo quanto do Palmeiras. E para quem não tá com a gente nos bastidores aqui, essa do aeroporto foi uma brincadeira do Tirone aqui, do Arnaldo, que eles estão falando que os brasileiros têm chance lá no Mundial, viu? Eles estão falando. Eu acho que não dá para falar que não tem nenhuma chance. Eu insisto que não há uma chance. Não há chance para não europeu. Eu insisto nesse ponto. Tanto para Palmeiras quanto para Botafogo, Flamengo, River, Boca, até mesmo para o Ural Reds, para os outros times aí de fora. Se não for um europeu campeão, é algo muito surpreendente para mim. Trajano, você vai gostar dessa aqui. Sabe o que eu recebi? Uma foto com um jantar que foi oferecido aos jogadores do Palmeiras lá de 51. Que o Palmeiras reivindica ter sido campeão do mundo, a Copa Rio e tal. E eu recebi uma foto do cardápio do jantar que foi oferecido depois aos jogadores. Olha só, vamos Couvert, aperitivo, canapés, melão com presunto, canelone e rossini e frango grelhado. Sobremesa, pudim com ameixa, frutas e café. O jantar que foi oferecido. Tem um documentário bacana aí de 51, aliás. Esse era o cardápio. Quem me mandou foi Fábio Piperno. Ele tem uma cópia desse cardápio e me mandou. Agora, o Palmeiras está empolgado, não está, Arnaldo? Tá empolgado, eu acho que, na verdade, o que a gente vai perceber, talvez já na primeira rodada, é como os times europeus vão encarar o Mundial. Essa é a dúvida. Como os brasileiros vão encarar o Mundial, a gente já sabe, né? Todos com primeira rodada tem PSG e Atlético de Madrid. O PSG, né? O Juca tava falando do Nuno. O cara é campeão da Champions uma semana, campeão da Nations League pelo Portugal no final de semana. Tem muito jogador. A gente tem que entender que a temporada europeia já se estendeu, tá no limite. Tem muito jogador que não aguenta mais, quer férias, quer parar, né? A minha grande incógnita são os times que não ganharam nada nessa temporada. Tipo o Real Madrid com técnico novo, Xabi Alonso. Aliás, está dando o primeiro treinamento agora, nessa segunda-feira de manhã. Primeiro treinamento do Xabi Alonso no Real Madrid, ainda sendo os jogadores da data FIFA, ou seja, todos, né? Todos do Real Madrid está sendo dado agora. Porque a gente fica falando, não, porque os jogadores do Flamengo, do Palmeiras, não, só vão chegar lá. E os da Europa estão na mesma data FIFA, né? Sim. Também só vão se apresentar. Então, para mim, a grande incógnita é como os europeus, no geral, vão encarar o torneio. Se vão encarar como pré-temporada, extensão da temporada, se vão encarar para valer, se vão jogar os titulares, não sei. Né? Não sei se a gente vai vendo pouco a pouco cortes, né? Lesões, o Dembélé no PSG. Então, vamos ver como é que vai começar, né? Palmeiras e Porto, que é o primeiro jogo do Palmeiras. O Palmeiras caiu no grupo mais acessível. O que não quer dizer grande coisa, porque o cruzamento lá para frente prevê possivelmente o Al-Ahly, Inter Miami e o Porto, né? Então a estreia é contra o Porto, é contra um europeu que fez uma temporada ruim, né? Vamos ver como é que o Porto vai encarar a primeira temporada, ou o Mundial, e os demais, né? A grande dúvida para mim, como se esse Mundial vai pegar, como vai pegar, em que situação, mas normalmente, tirando assim, vai ser na Copa do Mundo. Torneios na América do Norte, com aquelas situações, temperatura tal, dá uma nivelada na coisa. Vamos ver como é que vai funcionar. Goleiro ontem, campeão da Liga do Porto, né? O goleiro do Porto. Agora, o Fluminense foi mais pianinho, né, Mauro? Só né? Sem grande festa, também tá indo. Foi bem antes, né? Foi bem antes. Já foi. E tem o Soteldo chegando. O Soteldo parece que vai mesmo pro Fluminense, né? Isso aí, né, pelo que tem sido noticiado, o Fluminense foi bem antes, né? E está contando com a volta do Germancano também, que está um tempo aí fora de combate, está voltando agora para jogar o torneio. Que tal, hein, o Soteldo, Danilo? O problema do Soteldo nos times que ele passou, normalmente é o fora de campo, né? O extracampo, como ele reage depois quando ele
no descanso, no pós-jogo. Então esse é o ponto. É curioso que depois de um tempo que todo mundo no Santos falava, agora todos os jogadores que a gente conversa, todos querem vir para o Santos porque querem jogar ao lado do Neymar. O Soteldo está saindo para tentar jogar com o Fluminense no Mundial. É o lado de Renato Portaluppi. Com o Renato Portaluppi. Encontro, né? E a gente fala do Mundial, o Fluminense, ele se passar, é um cruzamento ok, assim, tem a chance de pegar River Plate, Urawa Reds. É que a questão é que o grupo que a gente estava vendo na tela aí, o grupo do Flu tem o Borussia, né? Aí, ó, e o Mamelodi Sundowns e o Ulsan. Mas se passa em segundo, aí provavelmente pega a Inter de Milão. Agora, se consegue num tropeço, empata com o Borussia e, sei lá, passa em primeiro, aí tem um cruzamento muito mais possível, porque é River, Urawa Reds e tal, e aí você vê ali o Fluminense, de repente, numa quarta de final, como quem não quer nada. É que a gente não tem... No final, é o que o Arnaldo fala, o Fluminense saiu do Brasil jogando bola. Tá jogando bem, tá bem no Brasileiro e tal. Agora, ficar em primeiro nesse grupo é complicado. E tem aquela situação toda, por exemplo, Soteldo, o cara tá envolvido num momento histórico da Venezuela. A gente está perdendo um pouco de... Porque ainda tem uma... Então, a Venezuela ganhou da Bolívia. Ela pode alcançar a Colômbia para pelo menos ir à repescagem. Né? Então, a mobilização do Soteldo na terça-feira não é o Fluminense ou ir lá tal. Entenda, né, que para a Venezuela ter a possibilidade de disputar um Mundial é uma coisa gigantesca. E eles estão nessas... Né, vão jogar contra o Uruguai, como disse o Danilo. Conseguiram a vitória mais importante, foi contra a Bolívia. Então tem isso tudo antes de, talvez, acertar a transferência e ir para o Mundial. Que já é lá no final de semana. A data vai até terça e já tem o Mundial no final de semana. Você chamou, Juca? O Arnaldo? Não, eu chamei para lembrar o seguinte. A Venezuela ainda pode, de fato, ir à Copa do Mundo. Mas os venezuelanos não poderão ir à Copa do Mundo caso a Venezuela vá. Como o Irã, os iranianos não poderão ir ver a sua seleção jogar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, porque o de cabelo alaranjado proibiu. Isso. Não é só cabelo, não, é a pele também. Pele também. Melhor não falar muito, depois sou barrado na porta lá. Verdade, sim. É verdade, hein? Danilo Lavieri tá indo pra lá, Mauro César Pereira tá indo pra lá, os enviados, hein? Que isso. Por conta de outros compromissos também, mas estarão lá. É o fim do job rotation. Agora, o fim do job rotation. Por um mês. Mauro César e Danilo Lavieri estarão lá. Já era o job rotation. Essas telas agora são nossas. Eu e o Mauro estaremos com essas telas pelo próximo mês. Eles vão estar aqui no telão a partir do próximo posse de bola. Já estarão no telão com a gente. Oi. Já que nós estamos falando em Copa do Mundo, e nós estamos chorando as pitangas, o Brasil não se acerta e tal, vamos ver, tem um Ancelotti aí. Mas a Itália é brincadeira, né, não? Ah, rapaz, tá, olha, já demitiu o técnico. Terceira Copa seguida fora. Ficamos por aqui, hein, com o posse de bola desta segunda-feira. Muito obrigado, Arnaldo, Mauro, Danilo, Juca e Trajano. Agora, às 10 horas, tem o All News ao vivo.